Boa tarde, tudo bem? Convido vocês então para darmos continuidade nas nossas aulas aí sobre gestão escolar. Na primeira aula, então, nós vimos um pouquinho aí sobre o papel do gestor, sobre a gestão escolar e a gestão educacional, as suas diferenças, né, os desafios encontrados aí nesse período da pandemia. E agora nós vamos ver então nessa segunda aula um pouquinho mais sobre esse trabalho escolar. E nós vamos começar vendo então aqui as suas características, certo? Vamos para os nossos slides. Então, as características do trabalho pedagógico escolar. Comprometimento com uma sociedade inclusiva e com uma educação que contribua para a formação de alunos críticos e inseridos futuramente no mercado de trabalho. Garantir condições necessárias para a concretização da praxis educativa, considerando a natureza do trabalho pedagógico e os métodos específicos da administração escolar em sua gestão. Estar atento para que a escola seja um espaço por excelência de ensino-aprendizagem e ter uma visão clara do trabalho educativo, considerando o papel do educando. Então, essas são algumas características aí que eu trouxe para vocês para nós entendermos um pouquinho desse trabalho pedagógico escolar. Eu gostaria de ressaltar aqui com vocês esse primeiro tópico, que é o comprometimento de uma sociedade inclusiva. Nós já vimos aí em algumas aulas anteriores, né, a importância de estar inserindo todos neste contexto escolar, né, nessa educação inclusiva. Então, uma das características do trabalho pedagógico é essa inclusão, né? E o que essa inclusão ela traz para nós? Ela faz com que essa educação ela contribua para a formação de alunos críticos, alunos reflexivos. Esse é o papel, né, do educador, fazer do nosso aluno um aluno que pense, um aluno que reflita, né, sobre os conteúdos, sobre a nossa vivência do dia a dia, sobre a nossa realidade, sobre o que está à nossa volta, né? Então, é um desafio, né, nós formarmos aí, então, esses alunos críticos e inseridos futuramente no mercado de trabalho. Claro, né, gente, uma educação de qualidade, com uma formação de alunos críticos, vai fazer com que esse aluno futuramente esteja preparado, então, aí para o mercado de trabalho, né? E claro, também, né, destacar aqui também que a escola seja um espaço por excelência de ensino-aprendizagem, né? Nós temos que garantir ao nosso aluno, né, que a escola seja, né, esse espaço para que ele possa aprender, né? Concepções de gestão escolar. A gestão do trabalho educativo assume diferentes conotações, de acordo com a concepção que seus dirigentes detêm sobre a educação, ensino-aprendizagem, formação humana e papéis dos sujeitos desse processo. As concepções de gestão e organização são classificadas em 4 grupos. Temos a concepção técnica científica, concepção autogestionária, a interpretativa e a concepção democrático-participativa, né? Relembrando um pouquinho como nós falamos aí em gestão escolar, vocês lembram que nós falamos da autonomia da gestão escolar, né? Então, aqui ele reforça isso, dizendo que o trabalho educativo, ele assume diferentes conotações, de acordo com a concepção que os seus dirigentes detêm sobre a educação. Quer dizer o quê? Cada escola tem a sua autonomia, né? E essas conotações vão ser de acordo com a concepção que aquela escola detém sobre a educação, né? Sobre a formação humana e os papéis dos sujeitos, então, que fazem parte desse processo. Agora nós vamos ver um pouquinho, então, sobre o que cada concepção nos traz, né? Nós vamos começar, então, aí com a concepção técnico-científica,
que ela baseia-se na hierarquia de cargos e de funções, nas regras e nos procedimentos administrativos para a racionalização do trabalho e a eficiência dos serviços escolares. Sua versão mais atual é a gestão de qualidade total, com ênfase na utilização dos princípios da administração empresarial. Então, nós vamos perceber, gente, aí as concepções que nós temos, que elas têm bastante relação aí com a administração empresarial, né? No decorrer das nossas aulas, né, no decorrer que nós vamos fazendo essas análises, nós vamos estar fazendo essa comparação, tá? E automaticamente nós vamos fazer a comparação e vamos também ver quais são as diferenças, né, entre a gestão escolar e uma gestão empresarial, né? Mas nós podemos aí fazer essa relação, certo? A concepção, então, autogestionária, ela fundamenta-se na responsabilidade coletiva, na ausência de direção centralizada e na acentuação da participação direta e por igual de todos os membros da instituição escolar, né? Então, autogestionária, o nome mesmo já sugere, né, que aqui ressalta a participação direta, né, e por igual de todos os membros da instituição escolar. É uma gestão, então, que vai dar ênfase a essa participação de todos. A gestão, então, concepção interpretativa, contrapõe-se fortemente à concepção técnico-científica, por priorizar a análise dos processos de gestão e de organização nos significados subjetivos, nas intenções e nas interações das pessoas, vendo, portanto, as práticas de organização como uma construção social, né? Então, a interpretativa, ela é mais voltada aí para as práticas como construção social, né? Interação das pessoas. Então, bem diferente da técnico-científica. E a concepção democrático-participativa? Esta baseia-se na relação entre a direção e a participação dos membros da equipe. Prioriza os objetivos assumidos por todos e a tomada de decisões coletivas. Eu acredito que a grande maioria, né, das gestões hoje, elas baseiam-se nessa concepção democrático-participativa, né? Porque baseia-se aí, então, nessa relação da participação dos membros de todos, né? Priorizando, então, os objetivos assumidos e a tomada de decisões coletivas. Eu trouxe aqui para vocês uma explicação um pouquinho mais detalhada, né, sobre a organização e gestão escolar, segundo José Carlos Libânio, tá? Eu vou ler os tópicos aqui para vocês, só reforçando um pouquinho do que a gente já viu aqui anteriormente, tá? Então, a concepção, desculpe, gente, gestão. Eu falo gestão, mas é as concepções aí técnico-científicas. Então, hierarquiza cargos e funções, tem uma racionalidade do trabalho, administração clássica ou burocrática, gestão de qualidade total, tem um foco, gente, muito forte aí na qualidade total, prescrição detalhada de funções e tarefa, divisão técnica do trabalho escolar, o poder é centralizado no diretor, né? As formas de comunicação são verticalizadas e dá maior ênfase nas tarefas do que nas interações de pessoas. Lembram quando foi feito ali o comparativo das duas concepções, que era bem diferente a concepção de uma com a outra? Nós já vamos ver em seguida ali. Por quê? Porque a técnico-científica, ela dá ênfase nas tarefas, né? Na execução do trabalho do que nas pessoas. Autogestionária, responsabilidade coletiva,
a ausência da direção centralizada, né? A acentuação da participação direta e por igual de todos os membros da instituição, a recusa do exercício e autoridade, promoção do poder coletivo na escola, decisões coletivas por meio de assembleias e reuniões, a alternância do exercício de funções e ênfase nas relações pessoais mais do que nas tarefas. Então, aqui nós já podemos ver entre essas duas concepções diferenças bem acentuadas, né? Essa daqui, essa concepção, ela dá maior ênfase nas pessoas do que nas tarefas. O contrário da técnico-científica, que dava maior ênfase nas tarefas do que nas pessoas, né? Também uma outra diferença gritante entre essas duas concepções são as decisões coletivas, né? Geralmente feitas, então, por meio de assembleias e reuniões. Se vocês quiserem fazer uma comparação entre essas concepções e verem quais concepções a gente usa hoje, por exemplo, uma grande empresa com muitos funcionários, né? Por isso eu digo que a gente relaciona muito aí a gestão escolar com a gestão empresarial. Mas vamos fazer um comparativo de uma concepção autogestionária numa grande empresa, por exemplo, com muitos funcionários, né, com mais aí de 10 mil funcionários. Quando eles precisam tomar uma decisão, geralmente é acompanhada, né, pelo sindicato, mas essas decisões elas são feitas através de assembleias e reuniões, onde cada funcionário vai votar, né, aí a pauta aí das sugestões ou das mudanças que vão ocorrer na empresa. Essas decisões elas são coletivas, né? E geralmente feitas então através de assembleias e reuniões pelo grande número de pessoas e também pelo modelo de concepção adotado naquela empresa, tá? Vamos ver então um pouquinho da concepção interpretativa. Ela vai privilegiar menos o ato de organizar e mais a ação organizadora, como valores e práticas compartilhadas, e trabalha com base nas experiências subjetivas, né? Então, o que nós podemos ressaltar aí da concepção interpretativa é essa ênfase no ato na ação organizadora e não no ato de organizar. O que é isso? Dar maior ênfase no que se está propondo do que de como se está organizando, né? Então, essa ação organizadora seria realmente a ação em prática, né? Aqui está até dizendo como valores e práticas, quais são os valores dessa ação, quais são as práticas dessa ação, né? Então, vai dar-se maior ênfase na ação, né, propriamente dita. A democrática participativa, então, ela busca uma objetividade no trato de questões da organização e gestão mediante coleta de informações reais. Advoga a forma de gestão participativa, mas não exclui a necessidade da coordenação. Defende uma forma coletiva de tomada de decisões sem desobrigar as pessoas da responsabilidade individual. Acho muito importante nós destacarmos esse ponto aqui, que defende uma forma coletiva de tomada de decisões sem desobrigar as pessoas da responsabilidade individual. Ou seja, não é porque nós tomamos uma decisão em conjunto, né, que nós vamos responsabilizar quando, digamos que dê algum problema, né, nessa tomada de decisão. Aí nós vamos dizer assim, mas a culpa é de quem, né? Se nós tomamos a decisão junto, ninguém tem culpa, né? Claro que nós não estamos procurando culpados aqui, mas é um exemplo que nós estamos dando aqui para destacar a responsabilidade individual, né? Nós vamos tomar uma decisão em coletivo, mas eu vou fazer a minha parte para que essa decisão possa ser feita, ser praticada da melhor forma possível e que a gente alcance os resultados esperados, né?
vamos falar de novo um pouquinho mais sobre a autonomia da gestão escolar, né? As práticas de gestão exigem que de toda a equipe, em especial da direção da escola, um espírito de liderança, capacidade de dialogar, de construir consensos, de coordenar o processo de decisão e realização do trabalho pedagógico, além de uma postura firme e autonomia para construir encaminhamentos e criar condições para a operacionalização das decisões. Para Veiga, que é um autor que nós estudamos, né, um pouquinho sobre essa autonomia, o conceito de autonomia de gestão escolar classifica-se em 4 dimensões: a autonomia administrativa, pedagógica, jurídica e a autonomia financeira. Então, aqui, gente, no artigo 15 da LDB, na Lei número 9.394/96, os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa, de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito público, certo? Então, aqui ela está, essa autonomia, como nós já vimos, ela está pautada em lei, né? Na lei aí, e nós vamos, a partir de agora, ver um pouquinho, então, sobre cada uma dessas dimensões aí das autonomias da gestão escolar. Começamos, então, com a autonomia administrativa, que representa a possibilidade dos profissionais da escola gerirem os planos, o programa e os projetos, adequando-os à estrutura da instituição e à realidade na qual se inserem ao contexto histórico e social. A autonomia administrativa compreende um espaço de negociação e garantia do direito e da comunidade escolar eleger seus dirigentes, constituir conselhos escolares com função deliberativa, consultiva e fiscalizadora, bem como elaborar e aprovar nos respectivos conselhos o plano de gestão da escola. Essa autonomia administrativa, ela possibilita, então, aí, gente, a tomada de decisões através da elaboração de planos e programas elaborados por pessoas que conhecem a realidade da escola. Um exemplo disso, dessa autonomia, é a constituição do Conselho Escolar, né? Onde, através de voto, né, nós elegemos aí o nosso Conselho Escolar. Opa, gente, desculpe aí. Vamos para a autonomia pedagógica. Tem a ver com as normas, encaminhamentos e procedimentos de questões pedagógicas, tais como a elaboração e explicitação de objetivos pedagógicos, científicos, tecnológicos, artísticos e culturais, análise, implementação e avaliação do currículo escolar, seleção e organização de conteúdos, construção de metodologias e práticas avaliativas, instituição da pesquisa e programas de formação continuada, em parceria com universidades e outras agências sociais. Estabelecimento de critérios sobre o acesso, promoção e recuperação dos alunos, conferência de graus e outros títulos escolares, considerando-se sempre a função social da escola, a organização do trabalho pedagógico e a melhoria permanente do processo de ensino-aprendizagem. Essa autonomia pedagógica, ela define sobre o desenvolvimento e a avaliação do PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, né? Tendo como condição necessária a pesquisa. É através dela que a escola define as atividades pedagógicas curriculares, né? Então, tão importante aí essa autonomia pedagógica, pois é nela, então, que vão estar inseridos aí todas as atividades pedagógicas curriculares da escola. A autonomia jurídica. Ela refere-se à possibilidade da escola elaborar, em coerência com as políticas e diretrizes dos órgãos centrais,
as próprias normas e orientações internas, no que se refere a aspectos como admissão de professores, estabelecimento de convênios, matrículas, transferências de alunos, implantação de projetos diversos, oferecendo nesse processo condições de participação cultural, profissional e sociopolítica a todos os sujeitos que atuam no processo educativo escolar. Um exemplo aí dessa autonomia é que a escola pode, então, elaborar as suas normas, claro, baseadas na legislação educacional, como, por exemplo, a transferência de alunos e a admissão de professores já citados aqui nessa autonomia. Autonomia financeira. Configura-se na prerrogativa de que a escola pública, que recebe as verbas repassadas pelo poder público, administrar os recursos financeiros, aplicar e remanejar diferentes rúbricas. Compreende a competência para elaborar e executar seu orçamento com fluxo regular do poder público, permitindo à escola planejar e executar as suas atividades, independentemente de outras fontes de receita com fins específicos. Enfatiza-se que tais recursos devem existir e ser suficientes para efetivar a proposta pedagógica com a qualidade, preservando a dignidade de docentes e discentes. O que essa autonomia quer dizer, então, gente? Significa que a escola ela pode adequar os recursos financeiros e efetivar os seus planos e projetos. Essa autonomia financeira ela pode ser total ou pode ser parcial. Quando essa autonomia financeira é total, a escola, então, ela vai assumir total responsabilidade em administrar os recursos que são repassados a ela. E se a autonomia financeira for parcial, a escola administra, então, parte desses recursos. E cabe ao órgão público central se responsabilizar, então, pela gestão de pessoas e pelas demais despesas da escola. Fundamentos da gestão democrática na organização escolar. A construção de uma gestão democrática na escola pressupõe a clareza da finalidade da escola no contexto de sociedade contemporânea. Do ponto de vista legal, fundamenta-se a finalidade da escola na Constituição Brasileira, que está no artigo 205, que determina ser direito de todos o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho, sendo, portanto, atribuição da escola, por meio de várias mediações, contribuir para que essa prescrição se efetive não só por direito, mas de fato, né? Então, vale destacar aqui uma frase de Paulo Freire, que diz assim: educação que, desvestida da roupagem alienada e alienante, seja uma força de mudança e de libertação. Para Paulo Freire, então, gente, a educação nada mais é do que a prática da liberdade, como descreve aí em sua obra Pedagogia do Oprimido. Então, nós voltamos novamente aqui a falar sobre a educação de qualidade, né? Sobre o aluno ser um aluno crítico, né? Ser o aluno ter, então, direito e pleno desenvolvimento da pessoa humana, né? E ressalta-se aqui também o preparo para a cidadania e a sua qualificação para o mercado de trabalho. Novamente, né, nós voltamos a falar aí desse papel da gestão escolar, né, do professor, da educação em si, em preparar o aluno para ser um cidadão, né, um cidadão crítico, um cidadão reflexivo e um cidadão preparado para o mercado de trabalho, né? Eu trouxe aqui, então, essas duas frases aqui de Paulo Freire para nós refletirmos um pouquinho sobre essa gestão democrática, né? Sobre esse pensar democrático. Paulo Freire nos diz, então, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, né?
É uma frase muito forte que nos leva a várias reflexões, né? E tão importante, né, Paulo Freire aí na educação. Por isso eu trouxe essas frases para vocês. E outra frase também, baseados aí em tudo que nós já vimos falar sobre a gestão, né? Que o gestor ele tem que ter um bom diálogo, né, com a sua equipe escolar para que ele possa desenvolver então aí uma educação de qualidade. E Paulo Freire também nos traz uma frase que diz: o diálogo cria base para a colaboração. Né? Então, um bom gestor aí, ele se abre, ele se deixa dialogar. Então, Paulo Freire também nos traz essa contribuição importantíssima e eu trouxe essas duas frases aí para nós refletirmos um pouquinho. E agora nós vamos ver então um pouquinho mais sobre a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que no seu artigo 22 dispõe que a educação básica tem a finalidade de desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Né? Cabe, então, aos estabelecimentos de ensino as seguintes incumbências: elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento de dias letivos, horas-aulas estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente e promover meios para a recuperação de alunos de menor rendimento, articular-se com as famílias e com a comunidade. Então tá aí um pouquinho, né, gente, para vocês. Por que eu trouxe essa lei? Porque nela está aqui que cabe aos estabelecimentos de ensino essas incumbências. E cabendo aos estabelecimentos de ensino, cabe ao gestor escolar, né, fazer cumprir aí essas incumbências que estão em lei aí, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, certo? Bom, gente, eu espero que vocês estejam gostando, né, das nossas aulas aí sobre gestão e convido vocês para continuarem assistindo as aulas. Logo mais aí já estaremos postando a próxima aula, né? Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aí nos comentários, né, que nós vamos estar respondendo para vocês, certo? Muito obrigado pela participação de todos, tchau e até a próxima aula.